Bom, boa noite para todo mundo. Pessoal, como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade com o nosso amigo Mingau. Foi um fim de semana muito tenso, muito ruim, muito triste para todo mundo aqui do The Noite, principalmente para a família, para os amigos e para os fãs. O Mingau é um cara muito querido por todo mundo, ele trabalha com a gente desde o Agora é Tarde e tive o prazer, a alegria de conhecê-lo graças ao Roger, que, generoso como sempre foi, topou vir aqui construir essa história com a gente. O Mingau, tá aqui o Roger, vai falar já já, assim, mas enfim, sempre foi uma pessoa muito para cima, divertida, generosa, com um grande coração, sempre foi um amigo que a gente teve prazer de ter aqui nos bastidores e na vida. E o que nós sabemos até o momento, né, Roger, é o que todo mundo sabe, ou seja, é o que o boletim médico diz, não é? Isso é tudo que a gente sabe. Ele fez uma cirurgia ontem, domingo, está sob assistência dos médicos, dos enfermeiros do Hospital São Luís do Itaim. Você chegou a ver ele ontem? Sim, eu vi. Os médicos, claro, têm essa tendência de não dar essas boas perspectivas geral, assim, no boletim, porque eles são mais técnicos, né? Mas ele estava... A aparência dele está muito boa. Ele está com um olho roxo, né? Da tida, mas eu achei que tinha estragado o rosto, qualquer coisa assim. Não. Falei com ele, sedado, mas eu vi a resposta dele. Ele, sabe, começou a respirar mais rápido, parecia, oh, eu quero responder, eu estou bem, eu vou ficar bom também. Então, eu estou muito confiante ainda que ele vai sair dessa, né? Só dele ter durou o quê? Meio-dia, não, quase um dia inteiro, até vir para cá. E chegou, foi operado, a operação correu muito bem. Então, nós estamos com bastante esperança. Ontem à noite, pós-cirurgia, praticamente as pessoas que viram o Mingau foi o Roger e a Bebel, filha dele. Nós também falamos com a Bebel, ela também deu Ela estava até mais aliviada, mais tranquila. Vocês foram juntos? Eu encontrei com ela lá, sim. mas o irmão dele também estavam lá. Sim. E eu vi que eles também estavam com uma aparência mais, ufa, parece que vai rolar. Sabe? A verdade é assim, pessoal, a gente aqui é tudo amigo, a gente não é só um casting de programa e esse assunto mexe com todo mundo. Então, hoje, a gente não teria condições de gravar um programa, que o intuito do programa é divertir. O intuito do programa é, sempre que a gente conversa com alguém, é buscar ser divertido, buscar o riso de todo mundo. E eu não estou com clima para fazer isso, o Roger não está, ninguém aqui está. Então, a gente hoje optou, acho que também nos próximos dias a gente vai estar acompanhando o estado do Mingau. Então, nós optamos aqui em fazer um leve recesso em novas gravações do The Noite. Porém, nós vamos transmitir aqui essa semana entrevistas que já estavam gravadas, que foram gravadas semanas passadas, inclusive com a participação do Mingau. Então, nós optamos aqui por o Roger, que é irmão do Mingau, que é o líder do traje, que chamou o Mingau para essa história toda. Todo mundo aqui é amigo dele. Então, a gente optou por ter essa conversa, por trazer essas informações que estão de acordo com o boletim médico, de acordo com a família do Mingau, para todo mundo, tá bom? Foi um fim de semana bem estressante, né, Roger? Nossa, e quanta gente, sabe, gosta do Mingau. A gente recebeu ajuda vindo, né, de todos os cantos, Exatamente. Desde aqui do SBT mesmo, gente que a gente nem conhece, todo mundo querendo ajudar, gente querendo doar sangue, querendo arrumar médico, querendo arrumar transporte. Foi muito comovente. Então, assim, a gente hoje, antes de fato começar com uma entrevista inédita para vocês, a gente anotou o nome de todo mundo que nessa madrugada tão tensa e triste de sábado, o Roger foi um cara que desde o início fez a correria para conseguir juntar pessoas. O Bacalhau também foi um cara que ficou praticamente 48 horas sem dormir aí. Ele morou lá, né? Conhecia bastante gente. O pessoal de Paraty desenrolou bastante coisa. A gente aqui também, do SBT, os amigos, as famílias. Então, no decorrer dessa jornada aí tão tensa que foi essa madrugada, foi praticamente 48 horas que a gente está nessa função. Então, a gente
separou os nomes de pessoas que foram importantes, tá bom? E a gente quer começar agradecendo aqui o Hospital Hugo Miranda, em Paraty, tá? Que fez um ótimo atendimento. Foi. O médico daqui falou, inclusive, que o procedimento de lá foi muito correto, que ajudou para cirurgia aqui também, né? Muito obrigado. Muito obrigado à equipe de neurocirurgia do Hospital de Angra também. Obrigado à doutora Paula Medeiros e ao deputado Anderson Moraes, não é? Isso, que você contatou, eles mandaram ajuda. Anderson Moraes, ele me contactou e não conhecia, né? Oferecendo ajuda para o que fosse necessário, até para transporte. A doutora Paula também, que ajudou quando foi o caso do Kid Vinil. Ela disse, olha, você fala comigo, se precisar, eu arrumo transporte, eu arrumo avião e tal. Então, gente que eu não conhecia, que, né, vieram se oferecer para ajudar. Aproveitando também para agradecer as pessoas que nos deram atenção, apoio, se colocaram à disposição durante todo esse período aí. Uma dessas pessoas foi o comandante Hamilton, muito obrigado. Obrigado também à empresa Airjet Táxi Aéreo. Obrigado ao secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e a toda a sua equipe. Obrigado também ao delegado Oswaldo Nico, que sempre nos apoia aqui. Obrigado a todo o pessoal da Secretaria de Saúde de São Paulo, o pessoal da Secretaria de Saúde de Angra e da Secretaria de Saúde de Paraty. Obrigado também à Secretaria de Defesa Civil do Rio de Janeiro. Obrigado ao governo do estado do Rio de Janeiro. E obrigado para a nossa patrocinadora Skin, que foi extremamente profissional, compreensiva com a gente. Hoje deveria estar... a gente ia gravar alguns merchans da Skin, a gente explicou a situação, foram flexíveis. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Obrigado também ao Dr. Mohamed, do Beneficência Portuguesa, que também se colocou à disposição de tudo aí. E obrigado ao Roger, que passou todo esse período, desde que soube, atrás de tudo que podia. O Bacalhau também foi uma pessoa que ficou o tempo todo... O Heitor Martins foi quem me ligou, o Pete Bitoca, foi quem me deu a notícia primeiro, para que eu começasse a espalhar. Aí atrás também, das coisas. Obrigado a todo mundo aqui do The Noite, do SBT, tá? A equipe do Ricardo, Simone, Melissa, João. Formamos um Pedro, grupo aqui, né? Sim. Quer dizer, já tinha o grupo, mas todo mundo vendo Ficou o que cada um podia fazer, acionar seguro, acionar, enfim, tudo o que precisou. E obrigado aí a Bebel, filha do Mingau, que está firme e forte, também nos ajudou muito aí com informações, a toda a família do Mingau, tá bom? Força para todo mundo, a gente está na mesma corrente, tá? Força. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai exibir uma entrevista gravada antes desse triste ocorrido acontecer com o nosso amigo Mingau, tá bom? A gente vai falar com os brasileiros que estão revolucionando o mercado dos games. Esse pessoal que veio aqui, que vocês vão assistir, criaram games reconhecidos no mundo todo, tá bom? Vamos lá. Fernanda, Tiane, Rafael, Guilherme, Daniel, Saulo e Pedro Cogumelando. Todas essas pessoas que estão aqui são do mundo do videogame, tirando o Cogumelano, que não desenvolve o jogo, todas são desenvolvedores de jogos, né, brasileiros que têm repercussão no mundo todo. E olha, eu falei um tempo atrás com o Pedro Cogumelando, eu falei, você sempre faz lista? Faz uma lista aí de desenvolvedores de jogos aqui no Brasil, que aí volta com eles para conversar. Aí você cumpriu. É isso aí. Trouxe Galera todo mundo. boa aí demais. Boa! Vamos falar sobre... Vamos começar aqui. Fernanda e Tiane, do estúdio Pixel Punk, não é? Isso mesmo. Que é do game
Eu sou burro de inglês, Unsighted. Em português também, você é bem burro. Não é assim também, é unsighted. É difícil de falar. Unsighted, o que quer dizer unsighted? Então, é um Não significado meio ambíguo. Sem sinal. Ou pode ser não visto ou cego, sem visão. Ponto é meio cego. ambíguo. Se fosse português, se fosse passar na sessão da tarde. Ponto cego. Ponto cego. Ponto cego, heróis muito loucos. É subtítulo, certo? A revanche. O 2 é a revanche. Boa. Boa. O 2 é a revanche. Vamos ver um... Mas, peraí, antes de eu falar do game de vocês, eu quero colocar aqui uma decepção que eu tive com o Cogumelano. Porque o meu jogo brasileiro preferido você não colocou na lista, tá? Que é o emulador do Cassinão! Cassino! É sábado com Gilberto Barros. É sabadaço. Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! Can't get over! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Cassino, aê! Vocês nunca jogaram? Não, eu não tive oportunidade. Vocês nunca jogaram esse? Não. Vamos jogar quando sair. Nunca Agora jogou? eu quero jogar. Não, por favor. Parece o Diguinho. É o emulador do Cassinão. Esse jogo brasileiro, eu acho online. Esse jogo é demais. Foi feito por brasileiros também. Com a temática brasileira. Depois vocês têm que... Porra, vai, Cassinão. Vamos começar agora assim, né? Antes de eu mostrar e falar de todos, queria que vocês me falassem qual é a principal desafio de criar e produzir games no Brasil. O Brasil não tem o reconhecimento mundial como o país dos games, embora tenha games aí, igual o de vocês, que vende no mundo todo, né? Qual que é o maior desafio de fazer game no Brasil? Eu acho que é o investimento e mais estrutura, assim, seja da questão financeira, de como a gente divulgar o jogo por aqui, que muitas vezes as pessoas não sabem muito, não existe muita regulamentação em alguns pontos da nossa área. Eu acho que o Rafael sabe dizer bastante sobre isso. Eu acho que também o reconhecimento do público, como você falou, muita gente nem sabe que a gente está fazendo jogo aqui, que isso é uma profissão. Que as pessoas podem estudar, fazer isso. Tem até vestibular para fazer jogo digital hoje no Brasil, tem curso. Então, acho que a gente está muito engateando ainda na indústria e acho que as pessoas ainda conhecerem, saber que o joguinho que ela joga no PC, no console dela lá, pode ser feito aqui no Brasil. Você é o Rafael que fez a Lenda do Herói. Isso. Já nós vamos falar. Qual que é a dificuldade que vocês encontram? O que eu vejo é que as grandes indústrias que a gente conhece hoje, Japão, Estados Unidos, Canadá, tiveram incentivos fortes do governo, seja por incentivos fiscais ou editais, fomento, investimento, etc. Tem isso? Eu não conheço a indústria do Canadá, a França. A França tem... Eles investem muito. Investem bastante. E aí, quando você começa a investir aqui no Brasil, existe essa coisa do dinheiro para cultura, dinheiro para vagabundo, é um problema. Então... Só para você se apresentando, já que você falou, você é de qual? Eu sou o Saulo Camarote, da Behold Studios. Boa, qual que é o jogo que Outer Space. Boa. Agora, uma coisa também que eu vejo é o seguinte também. Quando você tem um mercado... Quando você tem uma propriedade intelectual, como a do videogame, você tem um mercado mundial, também ninguém quer nem saber se você é do Brasil, da Coreia, da Austrália, de Gana. Se o jogo é bom, as pessoas compram. No nosso mundo caso, todo. Teve muito isso, assim, muito fã assim, do jogo, que é brasileiro, que só foi descobrir que o jogo era brasileiro muito tempo depois. Assim, chegava pra gente nas redes sociais, nossa, achava que você era gringa, sei lá. O brasileiro comprou, achando que estava comprando um jogo gringo e era de brasileiro. Sim. Ô Cogumelano, você que é um dos maiores gameplays do Brasil aí, você já se surpreendeu jogando um jogo e só depois descobrindo que era brasileiro? Ou você sempre sabe, você se informa antes? Eu tento não me informar muito para ter a surpresa, mas eu lamento que muitas pessoas não imaginam que o Brasil tem essa força, talentos e profissionais absurdos. São jogos que você não poderia deixar fora da história dos videogames, Total. Especialmente do Brasil. Estão fazendo sucesso agora, nesse momento. Vamos começar a falar dos jogos em si, então. Vamos falar do Unsighted, que é ponto cego. Como que seria? Ponto cego. Ponto cego, herói muito louco. Vamos ver aqui. Vamos ver um trailer.
Esse jogo ganhou como melhor game brasileiro em 2022 na CCXP. Boa. E olha só, hoje em dia isso está um pouco raro, né? Tá um pouco raro, não. É mais fácil você fazer um jogo e colocar na nuvem. Sim, não é? O digital. Mas quando você tem mídia física, significa que o jogo estourou mesmo. Isso, O Unsighted ele foi primariamente distribuído por mídia digital, mas a gente fez essa edição limitada física com a Limited Run Games e a recepção do público foi muito legal, assim. É muito legal ter o jogo físico para segurar ali, colecionar. E ele teve a versão física porque a Limited Run ela é uma empresa internacional que ela vai atrás de jogos que às vezes não tem recurso para lançar a versão física, mas aí é um jogo que tem muito público, como era o caso do nosso, tem muita gente pedindo, eu queria ter um pôster do jogo. Essa versão vem até com a trilha sonora. Olha só, e aí é um legal. presente para os fãs, a gente acabou fazendo. Pô, realmente é padrão internacional do mercado, é demais. E como é que vocês começaram a desenvolver jogo? Qual que é a história de vocês com o game? Eu, pessoalmente, eu comecei assim, desde criança. Assim. Eu vendia jogo no disquete na escola, jogo que eu fazia no RPG Maker ou em outras ferramentas. Mas você não parece da época do disquete. Eu peguei o finalzinho dessa época. Só que aí, aqui no Brasil, eu não tinha noção de que era possível viver de jogo. E aí, por um tempo na minha vida, eu achei que isso era só bobeira, não fui atrás disso. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, eu vi alguns jogos brasileiros fazendo sucesso, como é o caso os jogos do Saulo, que já são de uma época um pouco mais antes, ali em 2010, por aí. Eu lembro que eu vi os jogos sendo feitos... Você de velho. De graça. Eu vi os jogos dele e rolou aquilo comigo, eu joguei o jogo e aí depois eu descobri que era brasileiro. Eu falei, putz, não é possível, eles estão fazendo isso aqui no Brasil, eu quero fazer também. Aí eu fui atrás, pesquisando por conta própria, aprendendo pela internet. E aí comecei a desenvolver jogos, fui trabalhar em algumas empresas aqui no Brasil e, eventualmente, junto com a Fernanda, a gente abriu o nosso estúdio independente, que a gente meio que faz tudo no jogo. E hoje, quantos jogos tem o estúdio de vocês? A gente só tem um. Que é esse? É o Unsighted. Mas, por exemplo, um produto desse que atinge em cheio o interesse é uma empresa. Sim. É uma coisa que hoje vocês vivem... E o jogo hoje não é igual na nossa época, que... Você vendeu o jogo, acabou. Hoje vocês vendem arma, vendem skin, continua alimentando o jogo mesmo depois do lançamento. Continua rendendo. O meu começo foi muito parecido com o da Tiane, só que ao invés de fazer RPG Maker, eu fazia fase de Counter-Strike. Fazia mapa, Fazia mapa, Eu fui muito inspirada pelo Mataleone, que fez a CS Rio e tudo mais, que eu vi que ele era brasileiro também, foi uma grande surpresa. Pô, tem gente aqui fazendo coisa pro Counter-Strike aqui no Brasil, dá pra fazer também. Eu entrei no site dele, tinha um tanto de tutorial, um tanto de coisa. Counter-Strike tinha mapa de favela brasileira. Tinha, A Fernanda fez fase da escola, isso aí dá problema. Dá legal, problema. fase da escola. Resgatar os reféns na escola. Legal. Aliás, você falou de alimentar jogos. Você, Diguinho, que está sempre se alimentando e também joga, qual que você está... Você está agora jogando o Unsighted. Olha, jogo bem legal, viu, bicho? É demais. Legal. Eu tava jogando um jogo RPG que eu até zerei, chama YS Origin. E ele é antigo, esse jogo, né? E ele lembra esse jogo aqui, é muito bom. O Diguinho é um puta de um game. Eu acabei de morrer. Gabei que eu terminei um RPG e acabei de morrer. Ele acabou de morrer no jogo e em breve, na Mas vida encontrei real a senha também. do elevador. Boa. Tem o selo de aprovação do Gordão dos Games aí? Pô, bicho, eu vou comprar, viu? Vou comprar na plataforma digital mesmo. É bom isso aqui, bom mesmo. Boa. A dinâmica é muito boa. Agora eu quero falar com o Guilherme. O Guilherme, você é um desenvolvedor independente. Sim. De jogos. Ou sim. Você tem a sua profissão e faz games paralelo ou tá só fazendo game? Não, eu tenho na verdade, eu sou químico. Você é químico? Sou químico. Cara, químico e careca desse jeito, você tá fazendo Breaking Bad, metanfetamina? Tem umas metanfetamina pra vender pra nós aí, irmão? Ô, maluco. Boa, Heisenberg, é nóis. E aí? Eu comecei... Game sempre foi uma paixão, né? Desde quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me comprou um Master System, né? Você é da época... Você é um pouco mais novo que eu.
Um pouco mais novo só. Eu tinha uma raiva do Rodrigo Faro, você não vai lembrar disso, porque o Rodrigo Faro fazia propaganda do Master System. Master Dicas. E o Rodrigo Faro tinha a cabine para jogar o Master System. No comercial falava, mano, esse riquinho aí, eu queria ter uma dessa, esse desgraçado tem. E aí você gostava do Master System. Do Master System a gente vai evoluindo. Peguei a época do Super Nintendo, Mega Drive, depois o Nintendo, Super Nintendo. Aí foi uma revolução, né? Quando veio os jogos 3D, né? Tipo 64. E aí os poligonais, aqueles Aquela coisa bem poligonal mesmo. Que a cara nem se mexe direito assim. Pá, quadradona. Parece filme. Parece filme. Não, era igualzinho o filme. Naquela época, nossa. Pra mim, igualzinho o filme já era qualquer coisa que tinha um rosto. Na nossa lembrança não é? Eu jogava Atari lá, parecia o He-Man. No início do jogo, eu falava, olha, igualzinho, e as coisas quadradonas. Mas sabe, eu conheci o Guilherme, porque na época que a gente estava gravando Os Exterminadores do Além, a série, você começou a desenvolver independentemente um jogo dos Exterminadores do Além. Exato. E você mandava imagens, eu falava, pô, tá legal pra caramba, cara. Teve um podcast que você fez com a Cris Paiva. A Cris Paiva? Quem é a Cris Paiva? Eu não lembro. Ok, e aí? Deixa ela ver, Sabina. Deixa ela ouvir eu falando isso. E aí? Até fugiu o que eu ia falar agora. Eu tava na Cris Paiva e eu falei de você, que eu lembro. Isso, e você falou, tipo, tá mesmo, tem um cara que tá desenvolvendo o jogo, tá mó legal. E eu tava, na época, no dia, eu coloquei um notebook que eu uso pra pensar e um computador potente pra agir, né? E coloquei um notebook lá, vendo o podcast dela. Aí você começou a falar, eu parei, fiquei olhando. Aí falei uma palavra bem legal. Olha... Ou seja, você é meio louco mesmo, né, cara? Vamos ver aqui, olha que legal que ele fez. Ele pegou eu, o Léo Lins, o Murilo, até o Palhaço Amendoim. O Diguinho tava lá também. Qual que é? Põe o trailer aí. Filho da puta! Arrombado! Aí você viu os Exterminadores do Além e começou a fazer o jogo. Ô, Murilão, ele fez você aí, velho. Ainda tá em desenvolvimento, né? Uma coisa... Mano. Ele vira e mexe e tá sendo desenvolvido. Boa. Olha o carro. O Murilo tá jogando, olha o carro igualzinho que nós gravamos. Que feira, velho. Tá melhor que o original ali, velho. Esse aqui deve andar, né? O nosso não andava. Não anda. Maneiro, velho. Tem como eu dar um murro nessa moça? Não, né? Infelizmente, não. Olha o açougue do Ratinho. Olha o açougue do Ratinho aqui, velho. Pode crer, velho. Pô, você ficou vendo quantas vezes... Vaga de vagabundo! O Ratinho açougueiro no filme. Olha, a linguiça do Ratinho é preta. Você ficou vendo quantas vezes o filme e a série pra fazer isso aí, velho? Pelo menos umas 3, 4 vezes eu assisti. Então foi os 3 views que a gente teve, foi você. Obrigado, cara. Mas é igualzinho o cenário, lembra, Murilo? Isso aqui mesmo. Nosso que era o fundo do açougue. O cara refez mesmo, pô. Caramba, demais. Se você achar você aí, mostra pra nós. Vou me procurar aqui, ó, nosso escritório aqui. Mas tem como comprar seu jogo? Ó, a calabresa com os pés de fora, cadê? Tem como comprar o jogo? Tem como comprar. Aonde? Tá disponível na Steam e tava no Mercado Livre. Mercado Livre? Isso. Aí eu achei melhor, por enquanto, deixar só na Steam. Por enquanto, só na Steam. Beleza. Danilo, eu mandei aqui pro Rodrigo Faro que você falou que você odeia ele. Ele respondeu aqui, viu? Ele vai chorar. Ele falou, ele falou cavalo. Vamos ver aí. Agora vamos falar com o Rafael Bastos. Gostei do seu nome. Eu imaginei. Muito bom. Você é o que fez com o meu amigo Marcos Castro, os irmãos Castro, a Lenda do Herói. Exatamente. Quando você fez o jogo, eles foram lançar a Lenda do Herói lá no Agora é Tarde, na Band, no meu programa. Foi, e você gravou um vídeo na campanha, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, a gente não tinha dinheiro para fazer. Você gravou um vídeo sentado no vaso, acho que o pessoal, até dei pro pessoal para ver se você lembrava, que você apoiou a gente lá atrás. Deve ter uns...
Acho que você nem tinha vindo para SBT. Não, ainda. foi na Band, foi no Agora é Tarde. Eu lembro do Marcos Castro ir lá no Agora é Tarde para já lançar o crowdfunding. A gente não estaria aqui se não fosse você, cara. Não, imagina. O trabalho foi de vocês, a ideia foi de vocês e é um jogo reconhecido. Veio de uma brincadeira do Marcos Castro, né, da música. Ele fez um vídeo, uma paródia de como seria uma animação parecendo um videogame. Aí a gente viu, a gente começou como uma banda, né? Uma banda foi muito mal sucedida e da banda virou empresa de jogo e a gente viu um jogo cantado e falou, pô, se isso fosse cantado e funcionasse no videogame, ia ser teatral. A gente falou, pô, vamos tentar fazer. A gente entrou em contato com ele e falou, cara, demos um documento, tecnicamente, como é que a gente poderia fazer aquilo ser real. Ele gostou da ideia e aí a gente acabou fazendo bastante sucesso. Vamos ver aí, cadê? Os macacos não param de aparecer. Acho que isso é quase uma infestação. Pedra aqui, pedra ali, pedra acolá. Já consigo fazer uma coleção. Tô perdendo a paciência. Vou usar da violência pra ter sossego. Saiam morcegos, com licença. Acho que estou no deserto. É mesmo calor muito forte. Tenho minha armadura, mas queria trocar por um short. Esse, na época, não era um estúdio, era? Não, a gente estava mais perto de ser banda do que de ser estúdio. Uma coisa independente, igual o Guilherme hoje fez os Terminadores da Lei independente. Hoje a gente está com quase 50 pessoas e começamos lá com 4 ou 5. Foi com Lenda que a gente começou. E é uma brincadeira local de pessoas, de brasileiros que ganhou o mercado internacional. Acho que a gente é um dos poucos desenvolvedores brasileiros que estamos no canal oficial da Nintendo, do YouTube. Que legal. Tivemos bastante views lá, o pessoal gostou bastante. Inclusive, eles que convidaram a gente para estar na plataforma. Que legal. Então, começou aqui no Brasil, era uma parada que a gente queria fazer de game com música, que eram coisas que a gente gostava de fazer, e acabou. Tem muito do humor do Marcos também, de escrever a piada ali, tem da música, tem da nostalgia do jogo que a gente gostava de jogar, e juntou isso tudo e acabou dando certo. Pessoal, a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo rápido, a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com esses brasileiros que estão revolucionando a indústria do game no Brasil e no mundo. Põe aí a Lenda do Herói para jogar. Quem vai jogar agora? A Juliana? Deve estar com certa dificuldade. Você tá no controle já? Ô, Pedro, tem um quê de Wonder Boy, não tem não? Exatamente, cara. Que é um clássico plataforma. Maravilhoso. Que a brincadeira da Lenda do Herói é brincar com os clássicos plataformas, não? Isso. Inclusive, da outra vez que eu vim aqui, a gente falou da jogo da Mônica, né, que tem uma associação com o Wonderboy que lembra muito. Exatamente. E o pessoal do Wonderboy, o que achou? A gente conseguiu com que o criador tuitasse, citando a gente, dizendo que ela falou em japonês, a gente está traduzindo, mas que foi uma das homenagens mais bonitas que ele já viu da obra dele. Sabe o que é legal que ele falou em japonês? Porque se por acaso ele xingou, vocês falam que ele elogiou, ninguém vai saber que foi diferente do jeito disso. que a gente quis, Legal. Vamos falar... Ei, Juliana, a Juliana não joga muito videogame, né, Juliana? Ela é ótima. E me deram um cara branco, eu nem sei como faz. Vamos falar agora com... Quem que fez esse aqui? Fui eu. Você. Como você chama? Daniel Romanenko. Daniel. O Daniel Casey and the Wild Masks. Meu inglês é ruim, hein, velho? Esse aqui é bem plataformas 90. A gente chama de Kaze, que é o vento em japonês. Olha aí, eu sendo burro, falando, agora vou arrebentar. Casey and the Wild Masks. Aí vem, é Kaze. Fala, porra, mas agora é Kaze, velho. Kaze. Então, é uma plataforma clássico, né? A gente tentou puxar todas aquelas memórias da nossa infância, dos anos 90, tentando misturar todos os jogos de plataforma, Sonic, Mario, Donkey Kong, principalmente. Legal. Tentando fazer, talvez, o que seria o melhor da nossa memória, o que remete à nossa infância. Uma homenagem... Uma homenagem moderna das isso aqui, plataformas. Quanto tempo isso aqui ficou na sua cabeça até virar um game? Não é assim, sentou lá e fez um game. Isso aqui, não é. Quanto tempo? Um dos nossos sócios, quando tinha 13 anos, ele criou o protótipo. Foi em 99, ele criou o protótipo da Kaze. E aí ele nos trouxe, nos convidou para criar esse jogo junto com ele.
Então foi uma homenagem que ele criou quando ele era realmente fã de Mario, Sonic. E nos trouxe para a gente criar agora, em 2021 foi o lançamento. Então é uma homenagem, uma carta de amor aos jogos antigos. Que legal. E quanto... Bom, isso aqui a gente está na mídia física. Sim. Quem que escolhe que lança a mídia física? É o estúdio ou a Nintendo Switch fala para lançar? Como que funciona para você sair da nuvem para a mídia física? A gente teve uma publisher holandesa que nos investiu no nosso jogo. Legal. Então, foi uma ideia deles, porque a gente não sabia que ia fazer tanto sucesso a mídia física na Nintendo. A gente acertou no ponto, assim, no público que é o que consome os jogos da Nintendo, né? Boa. Que é esse jogo bonitinho, mas que tem um desafio, que vai crescendo o desafio conforme tu vai passando as fases, né? Então, é um jogo que ele vai te ensinando o básico no começo, e conforme tu vai passando nas fases, que nem antigamente, vai se tornando um jogo muito difícil, né? Então, é uma plataforma. É uma plataforma clássico. E não é engraçado, você sabe disso, quando os videogames foram evoluindo, saiu do 16, do 8 para o 16, depois foi para o 64, a impressão que dava é que tentaram enterrar para sempre plataforma. Plataforma é coisa do passado, é coisa de jogo velho. Agora o negócio é poligonal e tal. E hoje você está dizendo, cara, que você fez um puta sucesso fazendo um clássico plataforma, não? Ou seja, durante um tempo pareceu que ia morrer esse estilo. Sim, no começo dos anos 2000. Sim, ninguém queria fazer, era coisa velha. Então, e olha hoje. Hoje é estética, né? Hoje o pessoal vê essa... A gente, no Lenda, eu lembro que quando a gente tentou fazer, a gente pensou fazer para o pessoal da nossa idade. 30, 40. Era coisa nostálgica. E hoje, se você vê o público da gente, é criança. Eles olham como uma parada... Eles nem pensam que é um jogo antigo, que está referenciando um jogo antigo. Para eles é tudo jogo. É um jogo novo. Exatamente. O jogo é assim. Na verdade, clássico sempre foi clássico, né? Clássico é clássico. É verdade. Vocês vão ver no nosso trailer, a gente tentou colocar o pai e o filho jogando, porque realmente essas duas gerações, que é quem tem 40 anos hoje, que tem um filho de 10 anos, por exemplo. Então tem essa mistura das duas gerações jogando o plataforma clássico. Legal. 40 anos, 10 anos. Daqui 30 anos, talvez... Desculpa. Manda bala. Daqui 30 anos, talvez, essa pessoa que joga hoje, que tem 10 anos, né, vai ter 40 anos, vai ter seu filho. Então vai ter sempre essas gerações passando, né? Quero ver, cadê? Quando você chama de case? Chama de case, já é pensando em ganhar o mercado japonês ou é só uma... É porque realmente você é fã e quis fazer? Eu acho que... Ou é uma flertadinha para os japoneses prestar atenção? Se a gente conseguisse o mercado japonês, ia ser... Você dá uma universalizada no seu produto. Sim. Legal. A gente já criou pensando no público mundial, né? Mesmo sendo um estúdio brasileiro, a gente já pensa em vender para o mundo todo. Isso que é a atualidade, a tecnologia. Quem está jogando agora? É o Igor? Tô jogando aqui o jogo da coelhinha, ó, 37, 38, macaco 12. Não é esse. Não é o da coelho. Não é jogo do bicho, irmão. Sabia que não tava saindo resposta. Não é. É da coelha maluca, pessoal, ó, continuar. A coelhinha, ó. Boa, coelhinha, desgraçada, olha lá. Você já tá tomando, já. Olha lá, ela plana. Ai, pegou no nariz. Faleceu. Mas já? Velho. É dificílimo. Como é que vocês... Tem um besouro atrás dela, ó. Deixa eu falar agora com o Saulo, depois eu quero saber aspectos gerais das criações. O Saulo é da Behold Studio, certo? Isso, exatamente. Out of Space. Exato. Qual que foi a inspiração para o jogo? Pois é, como a Tiana já falou, a gente é meio antigo, né, na indústria. A gente está há 14 anos fazendo jogos. Aliás, em 2020 você ganhou o jogo brasileiro Brasil Game Awards, certo? Como melhor jogo? Boa! A gente está acumulando agora 70 prêmios internacionais e nomeações como estúdio, 14 anos de estúdio.
Esse jogo, Outer Space, a gente começou fazendo um jogo onde você matava e atirava em aliens, até que a gente desistiu da ideia de arminhas e pensou assim, por que a nave espacial não é a sua casa e você tem que limpar com vassoura e balde de água, tirar a infestação de baratas alienígenas da sua casa? Então virou um jogo sobre isso. Então, Outer Space é isso. Quanto tempo tem o jogo? A gente lançou em 2020. Tem 3 anos o jogo. 3 anos, isso. Sucesso até hoje. Cadê? Quando você tomou essa decisão de tirar a arma e passar para um tema mais suave, foi uma decisão comercial ou criativa? Não, foi criativa. A gente, na verdade, tinha uma casa onde a gente morava e trabalhava. Eram uns 20 desenvolvedores diferentes. E aí a gente pensou assim, pô, isso aqui dá um jogo, né? Porque discutir sobre louça, sobre roupa, sobre quem limpou, quem bebeu a Coca-Cola que estava na geladeira. E a gente viu que isso era mais legal de fazer do que simplesmente Mas aí era bom ter uma arma. Quem tomou minha Coca-Cola? Cadê, né? Demais. E você, qual foi o primeiro jogo? A gente ficou famoso com Knights of Pen and Paper em 2012. Foi um jogo que ganhou um dos maiores prêmios do mundo, né, de games, o Independent Games Festival na... Enquanto você fala, estamos passando o jogo aí. E aí? Na Califórnia. Então foi um prêmio que botou o nosso estúdio no mapa. Depois a gente fez Chroma Squad em 2015, que foi outro grande sucesso com milhões de jogadores pelo mundo todo. E a gente foi assim caminhando ao longo desses anos aí, fazendo jogos. Que legal. Pessoal, tem que fazer um outro intervalo. Vai ser bem rápido. Não sai daí. Estamos de volta com esses brasileiros, olha só, jogos brasileiros que o mundo todo reconhece, compra, joga, foram criados por esses brasileiros aqui, ó. Quem tem mais de um jogo? Vocês têm que o estúdio tem mais de um jogo, já evoluiu. Você tá com... Não, só um. Só um, mas você já tem planos para o próximo? Ou você está totalmente focado nesse? Porque, como a gente falou, hoje o jogo é uma coisa viva, você põe lá, tem vida útil muito grande, né? É que o jogo, conforme tu vai criando atualizações, ele vai continuando as vendas, né? Não precisa criar promoções para continuar aumentando as vendas. Tu pode criar atualizações. Então, o jogo é vivo. Ele está sempre sendo atualizado. Isso é legal, né? Vira e mexe tem sempre uma ideia nova. Você tem uma ideia. Ia ser legal colocar isso no jogo. Aí você vai atualizar. Você lança a expansão. E muitas vezes as ideias vêm do público, né? Porque a gente tem um contato direto com o público nas redes sociais, Twitter, Instagram. Então, a gente tem ideias também vindo do público para as atualizações que vão vir, né? No nosso caso, o público falou, como o nosso jogo é musical, eles falaram, faz um DLC de pagode, uma expansão de pagode. A gente falou, tá bom. Aí a gente fez e deu certo. Deu certo. No final do jogo, a última fase, tem um puxador de escola de samba e uma bateria de escola de samba cantando. É bem engraçado. Essa eu quero ver o criador do Wonder Boy entender o que está acontecendo. Vai ser um pouco mais difícil. Ô, Diguinho, você que é um porco na vida real, você está conseguindo limpar bem a casa aí no videogame? Tô limpando aqui a nave, ó. Peguei uma vassoura. Ih, cara, derrubei o cachorro. Mas tô limpando. Ai, danado. A Fernanda e Tiane, vocês, por enquanto, né, o estúdio de vocês tem esse jogo. Vocês já estão pensando no próximo ou todo o foco é para aumentar a vida útil desse? Então, o Unsighted, é interessante ver que tem espaço para todo tipo de jogo. O Unsighted, ele é um jogo mais de começo, meio e fim. Ele é uma história fechada, que ele teve umas atualizações, mas foram questões mais técnicas, de resolver bug, ou de lançar uma outra versão, tipo a versão física, que aí a gente deu uma atualizada no jogo. Mas a nossa ideia é lançar jogos que são mais uma história com começo, meio e fim, e aí a gente termina ele. E como o Unsighted fez muito sucesso, ele vendeu
200 cópias, já bancou o nosso próximo jogo. E a gente já está desenvolvendo um próximo jogo que vai ser um pouco nessa pegada também, só que a gente não pode falar muito ainda sobre o nosso próximo projeto. Tá soltando informações sobre esse jogo aí a conta-gotas e tudo mais. Não é exatamente o Unsighted 2 a missão? Não é a revanche ainda. A revanche, mas é um outro spin-off, jogo. Não pode falar. Não pode falar. É um jogo aí, tem uma vibe parecida. Vocês percebem que hoje os estúdios ganham fãs? Que antes quem ganhava fã era a SEGA e a Nintendo. Aí eu sou fã do Sonic ou do Mario. Hoje os estúdios ganham fãs, né? Os estúdios, os fãs já ficam cobrando para outro jogo. Sim, é muito mais próxima a relação do fã com o desenvolvedor mesmo, com quem de fato está fazendo o jogo. Porque muitas vezes você jogava ali um jogo no Super Nintendo, no Mega Drive, você nem sabia. Você sabia lá, Nintendo, Sega. Você não sabia quem fez o jogo, você não sabia o nome do desenvolvedor. Você podia até ver nos créditos. E engraçado porque tinha muito jogo que os créditos eram os codinomes dos desenvolvedores, não era nem o nome. O pessoal tinha vergonha de trabalhar com o jogo e colocava outro nome. Nossa, tinha isso? Tinha isso, rolava. Hoje a gente tem, como eu acho que é uma profissão muito mística assim, para pessoa jovem, que é o que a gente faz? A gente desenha, escreve história, mexe com lógica. Fica jogando o dia inteiro, não? Não também, nem tanto. Mas são coisas que a gente faz desde pequeno, né? Criança desenha, criança gosta de fazer música, gosta de contar história. Então, é uma profissão muito acessível desde jovem, da pessoa falar, pô, eu acho que eu quero fazer isso aqui, eu acho que é legal fazer isso. E no caso, o Unsighted, por exemplo, apesar de hoje em dia a gente estar com uma empresa aqui no Brasil, uma empresa nos Estados Unidos, ele foi, 95% feito por mim e pela Fernanda. Assim, a gente faz em casa mesmo e vende para o mundo todo. E um dos pontos que eu acho que mais agradou o público é porque o jogo ele tem uma pegada mais pessoal, ele é uma história bem intimista, que muitas pessoas se identificam e é uma possibilidade. Você, ao fazer um jogo com poucas pessoas, você consegue colocar ali um toque mais artístico que as pessoas se identificam. E hoje em dia, como as ferramentas estão mais acessíveis, você na sua casa consegue fazer um jogo e vender para uma pessoa do outro lado do mundo que vai se identificar com aquela história. E o que é mais importante nesse processo aí? Na minha época, o importante era ter uma jogabilidade divertida, legal, até como a gente viveu na época da evolução dos gráficos, né, que era tudo... A gente pegou lá que era um quadradinho atirando, então, quando tinha a evolução do gráfico, já era uma grande coisa no jogo. Mas hoje, uma história é mais importante do que o gráfico, a jogabilidade? Isso é uma coisa... do nicho, né? Conjunto. Isso é uma coisa muito legal do mercado atual de jogos, porque tem jogo para todo mundo. Tem público para todo jogo. Se você é um desenvolvedor que faz um jogo mais focado ali na história, que às vezes não tem tanto gameplay e tudo mais, tem gente que gosta disso. O contrário também. Se você vai fazer um jogo que quase não tem história, assim, quase um enredo de desculpa, assim, um enredo só para cumprir tabela. E tem gente que gosta do jogo mais focado no gameplay também. E todos os jogos entre esses dois extremos e focados em outras coisas, jogos focados em música, jogos focados em estratégia. Você tem uma gama muito grande, como o Saulo acho que estava falando, tem os nichos. E aí sempre você consegue achar um nicho para o tipo de jogo que você faz. Engraçado, na minha época a evolução do gráfico era muito importante, né? Caramba, parece filme. Hoje em dia a impressão que dá é que o gráfico já está superado. Que a gente chegou num ponto que o gráfico já parece a vida real. Que o gráfico já está melhor que o CGI da Marvel. Você vai ver o She-Hulk e um videogame está melhor o videogame. É quando inventaram fotografia, o pessoal não parou de pintar, né? Eu acho que a gente, quando tem essas evoluções tecnológicas muito fortes, a gente cria um vácuo das técnicas mais antigas. No caso da gente, pixel art, a gente consegue inventar coisas que não era possível fazer lá atrás. E o que é considerado um game de sucesso? Quando vende qual o número de venda, de repercussão? O que é considerado quando a gente fala assim, pronto, criei o meu criei meu Unsighted, já tem um estúdio com game só, tem uma empresa com game só. Qual é o número que tem que alcançar? Isso é interessante, porque vai depender muito do tamanho do estúdio, né? Às vezes um jogo feito por 2 pessoas, se vendeu 50 mil cópias, isso é muito dinheiro. Mas para um estúdio grande, de 50 pessoas, onde tem muito investimento, aí você vai precisar de 500 mil cópias, ou até 1 milhão de cópias. Então isso vai mudando, baseado no estúdio, no jogo que foi feito. Mesmo 200 mil cópias já é um número muito bom, assim. Numa média geral, já deu 200 mil. Você já está entre os top 3%, assim, já.
Top 3%. É legal. E lançar a versão física também é um grande sinalizador. Ali, a versão física é um sinalizador porque, que... por exemplo, para lançar uma versão física, você não consegue lançar uma cópia. Você tem que pegar uma fábrica e fazer, 10 mil cópias no mínimo ali para valer a pena. É um processo caro que envolve várias indústrias. Então, a versão física talvez seja um sinalizador também. Que legal. Quero agradecer a todos vocês por terem vindo aqui, tá bom? Olha aí, pessoal, tá vendo? Tá vendo? Um monte de brasileiro, um monte de brasileira fazendo game, tá? Que é reconhecido no mundo todo. Então, pesquise aí os brasileiros e brasileiras que estão fazendo jogo e o mundo todo reconhece. Você que gosta de game, é pra você também. Obrigado a vocês pela audiência. Esse foi o The Noite de hoje. A gente volta amanhã.